Reverendas irmãs, meus amados irmãos, a liturgia desse 14º domingo nos convida a refletirmos em alguns pensamentos chaves. O primeiro pensamento, a luta que há dentro de nós mesmos com esses dois movimentos. O querer do Espírito Santo, a vontade de Deus, e depois as nossas tendências. Então essa guerra que há entre o homem velho e o homem novo, como diz São Paulo. O outro pensamento é o pensamento da confiança no cuidado que Deus nos tem. O cuidado de Deus é a providência divina, que cuida de nós com esmero, com carinho, com solicitude. Os dois pensamentos chaves nós podemos refletir. É interessante nós lembrarmos que dentro de nós, portanto, como diz São Paulo aos Gálatas, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito. Isto é, nós precisamos fazer a vontade do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo é que nos ilumina, é o Espírito Santo o autor de toda santificação na nossa vida pessoal. Quando olhamos para os santos, para as santas, para os cristãos que se santificaram, eles foram simplesmente aqueles que se deixaram conduzir, como uma barca, como uma caravela em alto mar. Pelo vento, ela é levada até o seu destino. Assim também, o santo, a santa, foram cristãos que se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus. Ao contrário, muitas vezes nós sentimos dentro de nós essa luta, portanto, essa luta renhida entre aquilo que nós vemos que é o mais perfeito, aquilo que nós percebemos que Deus nos diz para fazermos porque é o melhor, porque lhe agrada, porque é a sua vontade, mas por outro lado, nós sentimos um querer do nosso corpo que nos arrasta para o mal. Tanto que São Paulo, em outra passagem, falando disso nele, ele diz: faço o bem, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Ou seja, muitas vezes nós somos levados pelas nossas fraquezas a fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas aí que está, nós precisamos, então, primeira coisa, reconhecer que existe esta luta dentro de nós. E uma vez que nós reconhecemos, nós temos que nos lembrar que Deus nos dá a graça para a gente agir da maneira que lhe agrada. Aí numa palavra, nós temos que querer sempre o que Deus quer. Temos que amar o que Deus ama. E temos que odiar o que Deus odeia, que é o pecado. São Paulo aqui enumera as obras, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. São consequências, não é? O homem vai colher aquilo que ele plantar. Se nós plantamos no pecado, dando as costas para Deus, vivemos uma vida longe de Deus, é claro que nós vamos colher os frutos da carne. Mas se nós plantamos agindo conforme a vontade de Deus, nós temos os frutos do Espírito. Então, quais são as obras da carne? São Paulo enumera aí, pelo menos algumas, não é? Alguma tradução, São Paulo enumera 17 obras da carne. Então, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, etc, etc. Agora, é interessante que nós temos que nos lembrar, porque isso aqui nos ajuda a fazer um exame de consciência. Como é que eu estou vivendo? Estou vivendo agradando a Deus ou estou vivendo agradando ao mal, ao demônio, ao diabo, à carne? Nosso Evangelho vai dizer: não podeis servir a dois senhores. Nós temos que servir apenas a um, porque se nós nos dedicamos a um, nós vamos desagradar, vamos desprezar o outro. Ou seja, nós temos que ser de Deus, nós temos que nos esforçar para sermos bons. Nós não somos bons de graça, nós não seremos santos de graça, nós temos que nos esforçar. E é claro, é Deus que santifica, porém, nós temos que nos deixar conduzir, nós temos que fazer o nosso 1%. 99% é Deus que faz na alma da gente e na vida. Porém, esse 1% significa a gente não pôr obstáculo, não pôr empecilho. Dizer: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Quero, faça-se. Os frutos do Espírito, ao contrário, diz São Paulo, são
a caridade. E nós podemos imaginar, ao mesmo tempo que nós vamos escutando todas essas virtudes, essas qualidades, pessoas com essas virtudes. Não é? Uma pessoa caridosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, que transmite tranquilidade, uma pessoa que tem paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. São pessoas que vivem agradando a Deus. É por isso que nós temos que trabalhar dentro da nossa vida para a gente reduzir as obras da carne e adquirir os frutos do Espírito. O segundo pensamento da liturgia de hoje é o pensamento da confiança, como eu disse, da confiança em Deus nosso Pai. Nós temos que lembrar que Deus cuida de nós. Nós temos que lembrar que nenhuma folha da árvore cai. Pensemos nós agora na floresta amazônica. Imagina, milhões e milhões de árvores. E agora, certamente, nesse instante, deve estar pelo menos em uma árvore caindo uma folha. Bom, aquela folha que está caindo lá no centro da floresta amazônica, que nenhum ser humano viu, que só Deus sabe, essa folha caiu por causa do querer de Deus. Em outra passagem, Jesus diz, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nós não sabemos quantos nós temos, né? Uns mais, outros menos. Mas Deus sabe. Ou seja, trocando por 500, nós temos que lembrar que Deus cuida de nós com um carinho, com um cuidado especialíssimo. São Paulo, numa frase clássica, ele diz assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo, ele explica essa passagem dizendo que Deus tem um cuidado especial por todas as criaturas, um cuidado. Deus cuida dos animais, dos vegetais, dos minerais, Deus cuida de tudo que existe. Porém, Ele cuida com um cuidado especialíssimo aquele que o ama, aquela pessoa que lhe entrega o seu querer, que faz a sua vontade, com certeza. É por isso que quando nós olhamos para a vida dos santos, nós vemos o cuidado que Deus tem, manifesta, e muitas vezes se manifesta até em milagres. Me vem aqui à memória alguns fatos interessantes, bonitos, da vida de alguns santos. Por exemplo, o Cura d'Ars, o santo que nós celebramos há poucos dias, né? O nosso patrono. O Cura d'Ars, ele diz assim, na vida dele, não é? A biografia, conta-se que ele tinha um orfanato e com crianças carentes, meninos com meninas, não é? E, portanto, tinha lá muita dificuldade de manter aquela casa, chamada Casa da Providência. Certa vez, Catarina Lassain, que era uma encarregada dele, uma senhora muito piedosa, que ele achou na paróquia para cuidar desse orfanato, essa escola desse orfanato, ela chegou para o curador e disse, olha, nós não temos mais trigo para fazer pão. Nós temos ali 4 punhados apenas, 4 quantidades pouquinhas de trigo, não dá para fazer nenhum pão. E o curador disse, vamos rezar, vamos rezar. Ele pegou uma relíquia de um santo, e interessante, com muita devoção, colocou no meio do trigo que tinha lá no celeiro, lá na despensa, pouco de trigo que tinha, colocou a relíquia daquele santo, né? São Francisco de Regis, e no meio da farinha, e reuniu as senhoras encarregadas de cuidar do orfanato, e falou, agora vamos pedir a Deus. E eles rezaram. Depois de rezarem, falou para uma daquelas senhoras, agora vai lá e abre o celeiro para a gente ver. E ela foi, e quando ela abriu a porta do celeiro, a farinha caiu, de tanta farinha que tinha lá na despensa. Estava tocando o teto da despensa. Então, o que é isso? É um milagre. Milagre da providência. Por quê? Porque os santos confiaram. Os santos confiavam bastante nesse cuidado que Deus tem por nós. Muitas vezes nós desconfiamos. Nós não temos essa confiança que Deus nos pede. Confiar significa, como Jesus disse a Pedro aquela vez na barca, se sois vós, Senhor, manda que eu vá até vós, disse Pedro. E Jesus disse, vem.
E Pedro pulou da barca e começava já a andar sobre as águas. Isso é confiança. É nós deixarmos de lado todas as nossas zonas de conforto, todas as nossas confianças humanas, não é? Todas as nossas previdências humanas, para confiarmos mais em Deus, que não descuida um segundo de cada um de nós. Jesus diz no evangelho de hoje, né? Olhai as aves do céu, considerai os lírios do campo. Hoje eles existem, amanhã não existem mais. Mas nós não, nós temos um valor muito maior do que as plantas, do que os animais, do que todas as coisas. Porque nós temos uma alma imortal dentro de nós. Nós fomos comprados, resgatados a preço do sangue de Jesus na cruz, do Filho de Deus. Quanto vale uma alma? Nós poderíamos responder, tanto quanto vale a Deus, olhando para nosso Senhor na cruz. Então, precisamos ter essa confiança em nosso Senhor, que cuida de nós. Mas para isso, nós temos que ter uma meta, temos que focar, temos que dizer para nós mesmos, Deus cuida de mim. Deus é providência. Deus não se esquece de mim, mesmo quando eu não sinto. Me vem na memória aquela passagem também dos discípulos com Jesus na barca, aquela tempestade e Jesus dormindo. Quantas vezes na vida da gente, minha gente, nós constatamos que parece ali, estamos ali junto naquela barca com Jesus que dorme. Ou seja, parece que Deus não nos atende, não nos ouve, não nos escuta no meio das nossas dificuldades. Mas Deus só parece que dorme, porque Deus não dorme. Deus vigia, Deus vela por nós. Então precisamos ter essa confiança ilimitada no coração de Deus. Mas para isso, nosso Senhor nos ensina como devemos fazer. Nós devemos, como conclui o evangelista São Mateus nessa passagem, devemos pôr em primeiro lugar, devemos ter como meta o reino de Deus. E não às vezes os nossos pensamentos. Nós olhamos, por exemplo, para as famílias antigamente, que tinham tanta dificuldade, que não tinham carro, né? O chefe de casa às vezes tinha uma bicicleta, quando tinha. As dificuldades para alimentar os filhos que eram numerosos, 4, 5, 7, 12 filhos. Hoje em dia a gente vê um casal que prefere ter um gato ou um cachorro a um filho. E aí nós nos perguntamos, será que esse casal vai ser feliz? Ou será que o pensamento dele é muito estreito? Será que o pensamento dele não lhe falta uma boa pitada de confiança na providência de Deus? Ah, mas padre, eu tenho que educar, eu tenho que alimentar o filho e hoje é muito mais difícil. É difícil sim, mas será que antigamente não se tinha mais dificuldade financeira do que hoje? Sim ou não? Claro que tinha. Antigamente se tinha muito mais dificuldade. Os meus pais se alimentaram muitas vezes com farinha de mandioca, fazendo pirão com água e farinha de mandioca. Claro que tinham dificuldade. Mas por que tiveram 6 filhos com dificuldade? Talvez eles tinham uma coisa que nossas famílias ou nós não temos, que é essa pitada forte de confiança em Deus, de fé, de olhar sobrenatural que nós precisamos ter. Peçamos então a nosso Senhor, a Nossa Senhora que foi a rainha das famílias, que se preocupou com Jesus, que ela também possa interceder a Jesus para que nós todos tenhamos essa grande confiança em nosso Senhor. Façamos neste momento essa oração de um santo, Charles de Foucault, a oração do abandono em Deus. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que a tua vontade se faça em mim e em tudo que tu criastes. Nada mais quero, meu Deus. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Eu te a dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque te amo, e é para mim uma necessidade de amor dar-me com uma confiança infinita.
porque tu és o meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.